E, portanto, temos agora a primeira apresentação, breve enquadramento histórico, teórico e metodológico dos Objetivos de Desenvolvimento Sustentável. Luís Francisco Carvalho, ISCTE-UL. Então, muito bom dia a todos. Eu gostaria de começar por saudar a Faculdade de Direito da Universidade Nova de Lisboa, bem como as instituições parceiras e, em particular, a equipa de organização por esta excelente iniciativa e que desejo, de facto, que corra para além das melhores expectativas. E também gostaria de agradecer, obviamente, o convite que me foi endereçado para aqui estar presente e que muito me honra. Portanto, o objetivo desta minha primeira, quer dizer, da primeira apresentação deste painel, enfim, tem a ver com um primeiro enquadramento, digamos assim, da problemática dos Objetivos de Desenvolvimento Sustentável. Foi, aliás, em conversa com a Emeline, que a missão da qual eu fui incumbido foi essa, no fundo, clarificar um bocadinho e enquadrar um bocadinho os Objetivos de Desenvolvimento Sustentável e procurar, enfim, introduzir algumas interrogações também, algumas interrogações críticas ou alguma problematização em relação à Agenda 2030 e aos ODS. Portanto, a estrutura que eu pensei é uma estrutura que segue o próprio título. Portanto, começarei por indicar alguns elementos históricos sobre a questão dos Objetivos Globais de Desenvolvimento, que não surge com os ODS, nem sequer com os ODM, portanto já vem de trás, e para tentar muito brevemente traçar um pouco essa trajetória. Depois fazer algumas considerações de natureza teórica sobre o conceito que está subjacente aos objetivos, que é o conceito de desenvolvimento sustentável, e depois também tecer algumas observações sobre as opções metodológicas que estão subjacentes aos objetivos de desenvolvimento sustentável. Bom, em relação ao primeiro ponto, à questão dos aspectos de natureza histórica. Portanto, desde a emergência da problemática do desenvolvimento no pós-Segunda Guerra Mundial, o papel da ONU foi logo muito relevante e esta ideia de um compromisso internacional para o desenvolvimento foi uma ideia presente, por exemplo, no famoso discurso do Truman, logo nos anos 40, quando a problemática foi lançada. Concretamente, quando as descolonizações começaram a processar-se e os novos membros das Nações Unidas começaram a ganhar uma dimensão que levaria à constituição do famoso Grupo dos 77, foi lançada, a partir dos anos 60, a ideia de estabelecimento de objetivos globais para o desenvolvimento, que tomaram a forma das chamadas décadas do desenvolvimento, que ocorreram a primeira nos anos 60, a segunda nos anos 70 e a terceira nos anos 80 do século XX. As metas, então, traçadas nos anos 60, tinham a ver com objetivos de crescimento económico para os países em vias de desenvolvimento, concretamente 5% de crescimento. Na década de 70, tinham a ver com uma percentagem de ajuda pública ao desenvolvimento em relação ao PIB dos países doadores, na altura de 0,7%. Diga-se que nem a meta dos anos 60, nem a meta dos anos 70 foi cumprida. Os anos 70 foram também anos muito interessantes para todas estas discussões sobre o desenvolvimento e também anos de uma grande reivindicação da parte dos países do então chamado Terceiro Mundo em prol de uma nova ordem económica internacional, e isso reflete-se nos objetivos estabelecidos para a década de 80.
que, para além de objetivos de crescimento económico, crescimento das exportações e de ajuda pública ao desenvolvimento, se traduziam na necessidade de mudança estrutural na economia internacional e nas próprias instituições de governação, digamos assim, global. No entanto, a década de 80 vai ser uma década que contraria bastante este, digamos assim, otimismo da formulação dos objetivos, porque a década de 80 vai ser a década do ajustamento estrutural protagonizado pelo Banco Mundial e pelo FMI, e, portanto, não só não se atingiram os 7,5% de crescimento económico anual para o mundo em desenvolvimento, como se assistiu, de facto, a uma recessão e a uma quebra do produto per capita, designadamente em contexto africano. Bom, na década de 90 há um conjunto de... Mas a década de 80 teve uma particularidade interessante, que foi ao nível da reflexão, introduziu os conceitos de desenvolvimento sustentável e desenvolvimento humano, que vão animar, em larga medida, a dinâmica das grandes conferências e cimeiras mundiais dos anos 90. E que, de algum modo, estabelecem uma agenda que ainda hoje é a agenda que está vertida desde logo nos ODM e agora nos ODS. Entre essas conferências, são várias, destaca-se, por exemplo, a Cimeira da Terra no Rio em 1992, a Conferência sobre Direitos Humanos em Viena em 93, a Conferência do Cairo sobre População e Desenvolvimento, a Cimeira de Copenhaga em 95 sobre Desenvolvimento Social e a Conferência sobre as Mulheres em Pequim em 95. Bom, no final da década de 90, há uma discussão, generaliza-se uma discussão sobre a possibilidade de estabelecer novos objetivos internacionais para o desenvolvimento. É uma discussão que ocorre em vários centros, digamos assim. Por um lado, no CAD-OCDE, também no Banco Mundial, ainda na ONU, e esta discussão é de algum modo sintetizada, ou resulta, digamos assim, na proposta do então Secretário-Geral das Nações Unidas, Kofi Annan, na Cimeira do Milénio, para a implementação dos Objetivos de Desenvolvimento do Milénio, que vão ocupar o período de 2000 a 2015. Na Cimeira de 2012, Rio +20, é decidido, à medida que acaba o período dos Objetivos de Desenvolvimento do Milénio, começa a haver a discussão sobre uma geração de novos objetivos, e na Cimeira do Rio 2012, Rio +20, é então decidido que os novos objetivos seriam objetivos de desenvolvimento sustentável para o período 2015-2030, e depois, em setembro de 2015, são aprovados, é aprovada a Agenda 2030, não é? Que contém os Objetivos de Desenvolvimento Sustentável. Bom, eu creio que já devo ter escutado mais ou menos o meu tempo, só com este primeiro aspecto. Não, peço desculpa. Bom, em termos de a segunda vertente que eu queria tratar, a questão dos aspectos teóricos, obviamente que, como o próprio nome indica, os Objetivos de Desenvolvimento Sustentável assentam no conceito de desenvolvimento sustentável, que é um conceito definido pela primeira vez no relatório Brundtland, Our Common Future, de 1987. E, como é sabido, o conceito de desenvolvimento sustentável é definido como o desenvolvimento que satisfaz as necessidades do presente sem comprometer a capacidade das gerações futuras de satisfazerem as suas próprias necessidades. Bom, traz algumas inovações importantes à discussão sobre o desenvolvimento. Em primeiro lugar, uma perspectiva global sobre o desenvolvimento. Portanto, pela primeira vez, o desenvolvimento deixa de ser um assunto dos países do Sul, não é? Dos países em desenvolvimento ou subdesenvolvidos, e passa a ser um assunto de todos. Portanto, as exigências do desenvolvimento sustentável são para o Norte, para o Sul, para o Leste, para o Oeste. Outra inovação é a questão da justiça intergeracional.
portanto, esta ideia das gerações futuras, do compromisso com as gerações futuras, e também a ideia dos limites, a ideia de que existem limites sociais, económicos, biofísicos, para o desenvolvimento. Claro que isto já é uma discussão que vem desde a década de 70 e do famoso relatório do Clube de Roma, Limites ao Crescimento. No entanto, o conceito de desenvolvimento sustentável levanta também algumas interrogações. Muito brevemente, uma discussão que desde logo se colocou tem a ver com esta interrogação. O que se pretende, na verdade, sustentar com o desenvolvimento sustentável? Ou seja, pretende-se sustentar o modelo de crescimento económico? Pretende-se tornar esse modelo minimizando os impactos no ambiente? Ou pretende-se sustentar os equilíbrios biofísicos da Terra, mesmo que à custa do crescimento económico? Ou que, na verdade, são incompatíveis até com a ideia do crescimento económico sem fim, digamos assim. Este é um debate que quer as perspectivas do pós-desenvolvimento, quer as perspectivas do decrescimento, têm muito críticas do conceito de desenvolvimento sustentável, têm trazido, digamos assim, à tona. Outra interrogação importante parece uma coisa mais um common sense, uma coisa completamente consensual a definição, mas na verdade há um elemento fundamental da definição que é o conceito de necessidade. Não é? Ora, como são definidas estas necessidades? E a que nível se situam estas necessidades? Serão as necessidades básicas dos anos 70? São as necessidades definidas pelo mercado? E por quem, caso sejam um elemento técnico, por quem são decididas? Um grupo de experts ou por algum processo de natureza política e democrática? Portanto, claro, ainda mais, digamos assim, estranha é a ideia das necessidades. Já é difícil perceber o processo das necessidades das gerações presentes, das gerações futuras que ainda não nasceram. Como é que é possível, não é, conceber as necessidades dos não nascidos? Como é que nós imaginamos que serão as necessidades daqui a 100 anos, não é? Quer dizer, bom, portanto, são algumas questões que o conceito levanta. Depois, já devo ter escutado o meu tempo, claro, mas ainda estou. Está bem. Obrigado. Depois, uma outra questão ligada ao conceito de desenvolvimento sustentável é aquele que surge ligado à dimensão ambiental. Portanto, é proposto no âmbito de um relatório que resume o trabalho de uma comissão sobre ambiente e desenvolvimento, o relatório Brundtland. Ganha um enorme impulso na Cimeira da Terra, Rio 1992, mas posteriormente, aliás, já na Cimeira do Rio isso acontece, a ideia de sustentabilidade foi sendo alargada a outras esferas. À esfera económica, sustentabilidade económica, à esfera social, sustentabilidade política, sustentabilidade cultural. Na formulação dos ODS, por exemplo, o adjetivo sustentável está presente na formulação de 10 objetivos e de 30 metas. Portanto, define-se desenvolvimento sustentável como cidades sustentáveis, consumo sustentável, produção sustentável. Ou seja, este alargamento tem o risco da ideia de sustentabilidade ficar, enfim, saturada de significado e tornar-se aquilo que se chama mais uma buzzword, não é? do desenvolvimento. Não é? Significa tudo, pode não significar nada. Não é? Bom, em relação, eu vou ser agora necessariamente sucinto, porque já estou quase em tempo suplementar, não é? Portanto, em relação aos aspectos metodológicos ligados aos Objetivos de Desenvolvimento Sustentável,
Em primeiro lugar, há que destacar que, contrariamente, que os ODS procuram contrariar algumas das críticas que tinham sido feitas aos Objetivos de Desenvolvimento do Milénio. E procuram ser, por um lado, mais abrangentes e, por outro lado, resultam de um processo alargado de discussão, consulta e decisão, em que são envolvidos parceiros da sociedade civil e outros stakeholders. Ou seja, não é apenas produto de discussão de representantes governamentais, como os Objetivos de Desenvolvimento do Milénio, mas é um processo, aliás, com consultas nos vários países e concessões públicas. No entanto, mantém a estrutura, objetivos, metas, indicadores que estava presente nos Objetivos de Desenvolvimento do Milénio. Este caráter global, mais uma vez, respeitando a ideia de desenvolvimento sustentável, enquanto os Objetivos de Desenvolvimento do Milénio eram claramente dirigidos aos países do Sul, os Objetivos de Desenvolvimento Sustentável são globais, digamos assim, são para todos. Portanto, este caráter global e inclusivo, no sentido de tentar não deixar de fora algumas problemáticas, como, por exemplo, a problemática do género, que tinha ficado fora dos Objetivos de Desenvolvimento do Milénio, traduz-se na adoção de 17 objetivos, como vocês sabem, que depois se traduzem em 169 metas e depois em 232 indicadores para medir essas metas. Bom, isto obviamente traz dificuldades em termos de comunicação, em termos de educação para o desenvolvimento e de sensibilização da opinião pública, em termos de monitorização e em termos de orientação para as políticas públicas. São muitos objetivos, muitas metas, muitos indicadores. Pois existe aqui um problema, que já é um problema dos Objetivos de Desenvolvimento do Milénio, que é este problema de uma certa, chamo-lhe uma tecnocracia do desenvolvimento. Portanto, a ideia de que os problemas do desenvolvimento devem ser expressos numa linguagem técnica e, de algum modo, têm uma solução técnica, ignorando os problemas estruturais e políticos que estão na base dos principais bloqueios em termos de desenvolvimento. Por outro lado, a questão da quantificação. Não é? Portanto, a ideia dos indicadores, a ideia da quantificação, das métricas, tão característica do nosso tempo, o que coloca um grande desafio em termos de capacidades estatísticas para a maior parte dos países. Eu já me disseram para me calar, assim, pronto, mas eu vou só dar os dois exemplos de como este processo de objetivos, metas, indicadores, que ao limite é monitorizado através dos indicadores, é de algum modo empobrecedor, porque é que isso me inquieta. Dois exemplos de duas metas dos Objetivos de Desenvolvimento, do Objetivo de Desenvolvimento Sustentável 5, que é o objetivo que aqui nos interessa. Portanto, o primeiro tem a ver com a questão do trabalho de cuidado, não é? Do cuidador e o trabalho doméstico não remunerado. E é complexo, por meio da provisão de serviços públicos, infraestruturas e políticas de proteção social, bem como a promoção da responsabilidade partilhada dentro do lar e da família, conforme os contextos nacionais. Deixa aqui uma abertura significativa. Bom, esta complexidade toda é traduzida pelo indicador proporção do tempo gasto em trabalho doméstico e de cuidado não remunerado por sexo, idade e localidade. Quer dizer, nada sobre as políticas dos serviços públicos, nada sobre as políticas de proteção social. Isto ainda por cima é ambíguo, não é? Porque se em determinadas sociedades pode ser interessante, precisamente por causa das políticas públicas, o aumento do tempo gasto em trabalho doméstico não remunerado. Da mesma forma, o aumento do uso das tecnologias para promover o empoderamento das mulheres é simplesmente traduzido pela proporção de indivíduos que possuem telemóvel em ambos os sexos. E é estes indicadores, no fim, é que contam para a monitorização dos objetivos e para a orientação das políticas públicas. Bom, agradeço uma vez mais o convite e a tolerância da moderadora em relação ao excesso de tempo e muito obrigado. E depois penso que teremos a oportunidade de debater e espero complementar depois no debate. Obrigado. Muito obrigada pelo excelente enquadramento histórico.
E teórico e metodológico dos Objetivos de Desenvolvimento Sustentável, que realmente, para termos uma noção da complexidade do tema de que estamos a falar e de toda da evolução e daquilo que ainda precisa de ser trabalhado. Portanto, agora vamos passar à nossa segunda apresentação, da Alexandra Silva, da Plataforma Portuguesa para os Direitos das Mulheres, que vai falar mais especificamente sobre os Objetivos de Desenvolvimento Sustentável e o empoderamento das mulheres na lusofonia. 10 minutos. Sim. Obrigada. Obrigada, Antónia. Antes de mais, agradecer o convite que foi dirigido à Plataforma Portuguesa para os Direitos das Mulheres para aqui estar e falar um pouco convosco daquilo que é a nossa perspectiva sobre esta Agenda 2030, o empoderamento das mulheres e aquilo que se passa na CPLP, na lusofonia. Agradecer à Emily, em especial, o convite que foi dirigido e também à Alexandra Algelis, à Associação Mulheres Sem Fronteiras. Só uma pequena nota, a Plataforma Portuguesa para os Direitos das Mulheres é um coletivo de 27 organizações que trabalham no sentido da promoção dos direitos humanos das mulheres e da igualdade entre mulheres e homens. E trabalhamos muito no sentido daquilo que também a Secretária de Estado aqui falou, nesta perspectiva das discriminações múltiplas, entendendo que as mulheres não são um grupo homogéneo, muito pelo contrário, são um grupo bastante heterogéneo e que, nesse sentido, temos que estar atentas àquilo que são as vozes das várias mulheres. Eu tenho aqui esta apresentação. Esta apresentação vai passar um bocadinho uma estrutura e eu aqui também, Antónia, eu geralmente falo um bocadinho mais do que aquilo que me pedem e pronto, e é difícil porque isto são matérias muito complexas e aquilo que trazemos são compromissos assumidos pelos Estados que depois queremos ver acontecer e que nem sempre acontecem e daí a nossa chamada de atenção para estes compromissos também. Mas peço que me puxem as orelhas porque tendo a espaçar-me um bocadinho no tempo. Bom, identificada que está a necessidade de se fazer avançar os direitos humanos das mulheres na CPLP, nesta comunidade, com base num cenário que é de vidas comuns às mulheres dos novos países da CPLP, alavancada que está essa promoção também nos compromissos internacionais assumidos pelos Estados-membros da CPLP, tal como a Convenção para a Eliminação de todas as formas de discriminação contra as mulheres e a Agenda 2030 para o Desenvolvimento Sustentável. O que é que a CPLP propõe fazer e o que é que nós, sociedade civil organizada, promotora dos direitos humanos das mulheres, podemos fazer? Isto é mais ou menos aquilo que eu vos trago aqui para partilhar. Bom, este é o nosso cenário. Somos 9 países da comunidade de língua portuguesa, são 9 países, espalhados por 4 continentes. Somos milhões de pessoas e 52% desses milhões de pessoas são mulheres. O que importa desde logo dizer que nem sempre as políticas olham para aquilo que são as mulheres e as suas necessidades e competências em específico. Traçar um cenário comum às mulheres da CPLP é muito difícil. Não há um ponto de partida na CPLP enquanto organização política e económica, não tanto numa perspectiva mais da intervenção social ou da promoção dos direitos humanos. Não há um cenário, portanto não sabemos o ponto de partida, quantas mulheres existem, em termos globais, não é? Podemos sabê-lo em termos parcelares por país a país, mas não temos um cenário do conjunto, o que seria muito importante dele para este debate, para sabermos o que é que podemos contar. O que existe foi uma intervenção, por exemplo, da anterior secretária executiva da CPLP, era uma mulher. Ainda não houve muitas mulheres como secretárias, julgo que foi a única mulher como secretária executiva, uma mulher de São Tomé e Príncipe. Duas. Ok. Era uma mulher de São Tomé e Príncipe. Agora está é um homem português que está como secretário executivo da CPLP. Vamos ter esperança de que seja um homem com um pensamento, digamos, pró-promotor dos direitos humanos das mulheres, já para não ir tão longe de se dizer que seja feminista ou pró-feminista. Mas o que a anterior secretária executiva da CPLP traçou para o cenário das mulheres, portanto, o que é que mulheres temos na CPLP, o que ela nos disse são que os desafios que enfrentam as mulheres são comuns a todos os Estados-membros, a contribuição formal e informal das mulheres na vida social, económica e cultural é incomensurável, embora insuficientemente reconhecida e desvalorizada. E isto toca um pouco naquilo que há pouco também falou sobre a questão da participação das mulheres na vida familiar,
em detrimento da participação dos homens na vida familiar. A situação de subalternização das mulheres mantém-se e as mulheres continuam a ser vítimas de estereótipos e de preconceitos enraizados. A participação de homens e de mulheres no mercado de trabalho é ainda desigual, disparidades salariais, difícil acesso ao crescimento profissional e a fontes de financiamento e, consequentemente, um maior índice de pobreza na população feminina. Permanece uma cultura de violência física e psicológica contra a mulher e a conquista dos chamados direitos civis não foi suficiente para promover uma mudança nos comportamentos, na mentalidade e na estrutura social. Isto é comum a estes novos países. Depois, obviamente, que há particularidades várias, mas isto é aquilo que é comum aos 9 países. Que compromissos estão assumidos pelos Estados-membros da CPLP? Desde logo a Convenção sobre a Eliminação de Todas as Formas de Discriminação contra as Mulheres, a CEDAW. Este é aquilo que nós chamamos o Tratado de Direitos Humanos das Mulheres. É a nossa grande boia de salvamento quando alguma coisa, algum Estado não cumpre com o que está estipulado nesta Convenção, que é obrigatória a sua transposição para a legislação nacional. Estando nós na Casa de Direito, acreditamos que esta Convenção é trazida nas aulas e é apresentada como tal, espera-se, pelo menos, que ela seja assim. É uma Convenção, portanto, de Direitos Humanos das Mulheres, 52% da população, imagino que seja bem trabalhada aqui nesta Casa. Ela visa eliminar a discriminação contra as mulheres, alcançar a igualdade substantiva, aquilo que é a igualdade na prática na nossa vida real, agir nos domínios público e privado, agir em todas as áreas de vida das mulheres e agir em prol de todas as mulheres. De uma forma muito sintética, esta é a CEDAW. A CEDAW tem uma característica que também é muito interessante do ponto de vista das mulheres e da sociedade civil organizada, é que a CEDAW obriga que os Estados-partes deem conta dos progressos alcançados, pelo menos não dos progressos, daquilo que fazem para a implementação dos artigos da CEDAW. Todos os 4 anos, os Estados que ratificaram a CEDAW têm de se apresentar a um comitê de pessoas peritas, que são eleitas, têm que apresentar a este comitê um relatório do Estado-parte. Geralmente, apesar dos relatórios e de estar estipulado 4 em 4 anos, acontece que geralmente apresentam-se de 8 em 8 anos e juntam-se geralmente 2 relatórios. Esta apresentação periódica dos Estados-partes também inclui a sociedade civil organizada e inclui de 2 formas. Uma, com contributos para o relatório do Estado, ou seja, as associações de mulheres são chamadas a contribuir para o relatório do Estado, e aqui faço um pequeno parênteses, são chamadas a contribuir em 2 reuniões que acontecem de forma muito alargada na Comissão Nacional dos Direitos Humanos, que é uma comissão não independente porque faz parte do Ministério de Negócios Estrangeiros. Aquilo que seria a boa prática é que a Comissão Nacional de Direitos Humanos fosse uma comissão independente, não integrada em qualquer ministério, mas em Portugal ela está integrada. Portanto, nós fomos chamadas para dar contributos em 2 reuniões. Obviamente que os contributos são parcos e ficam aquém daquilo que seria um verdadeiro diálogo civil estruturado. Podemos também fazê-lo através de uma outra metodologia que nós fazemos desde que existimos, que é a apresentação do chamado relatório sombra ao Comitê CEDAW. Este relatório sombra, no fundo, é dizer, na perspectiva da sociedade civil, das associações de mulheres, o que é que o Estado fez, o que é que falta fazer e o que é que nós gostaríamos que acontecesse também. Portanto, deste exame, o relatório governamental, o relatório da sociedade civil, o Comitê CEDAW emite depois um conjunto de observações finais que obriga os Estados também a implementar e no próximo exame a reportar sobre essa implementação. Ora, o que é que nós temos de todos os Estados-membros da CPLP ratificaram a CEDAW? Existem poucos países no mundo que não tenham ratificado, é uma das convenções mais ratificadas em termos mundiais, embora depois aberta a que alguns países possam não subscrever todos os artigos, portanto, e aqui é também uma das convenções com mais artigos não subscritos, ou com mais, está-me a faltar a terminologia, e isto em termos de direito tem uma terminologia muito concreta, mas está-me a faltar, exatamente, com mais reservas, é a convenção com mais reservas.
Mas todos estes países da CPLP ratificaram a CEDAW. Ora, as observações finais saídas mais recentes para o Brasil foi em 2002, Timor-Leste e Portugal em 2015, Angola será este mês e Cabo Verde e Moçambique em julho de 2019. E estas observações finais são, na nossa perspectiva enquanto plataforma, também uma espécie de mapa, de linhas de orientação também para os Estados, para os governos. Aquilo que nós queremos que os governos também executem e então, nesse sentido, apresentamos, traduzimos estas observações e depois reunimos com governos, com grupos parlamentares e partidos políticos, no sentido de agilizar o cumprimento daquilo que foi definido pelo Comitê CEDAW. Existe uma outra convenção que aqui importa destacar e que também foi falada na abertura, que é a Convenção do Conselho da Europa, a Convenção de Istambul para a prevenção e o combate à violência contra as mulheres e à violência doméstica, que é uma convenção que, embora venha do Conselho da Europa, está aberta à ratificação por países que não fazem parte do Conselho da Europa, ou seja, todos estes países da CPLP poderiam ratificar esta convenção, o que seria muito bom. Depois temos a Agenda 2030, eu já estou a acelerar porque estou atrasadíssima. A Agenda 2030 para o Desenvolvimento Sustentável. Esta é uma agenda que, de facto, tenta criar um novo modelo global que visa acabar com a pobreza e a fome, a promoção da prosperidade, a igualdade e o bem-estar de todas as pessoas, protegendo o ambiente e combatendo as alterações climáticas. São 17 ODS que estão orientados para 5 P's, que são as pessoas, o planeta, a prosperidade, a paz e a parceria. Um dos parágrafos desta Agenda 2030, o 20º parágrafo, foca-se nas questões do empoderamento das mulheres e diz-nos que trabalharemos, entre outras coisas, isto é uma forma resumida, trabalharemos para um aumento significativo dos investimentos para colmatar a desigualdade de género e fortalecer o apoio às instituições promotoras da igualdade de género e do empoderamento das mulheres a nível global, regional, leia-se aqui nesta perspectiva daquilo que trazemos aqui, CPLP, e nacional. Há também aqui um reporte voluntário dos Estados, portanto esta é uma agenda, é um compromisso político, é uma declaração política que os Estados se comprometem a efetuar, mas não tem o poder de uma convenção, portanto não é necessária a sua execução e o seu exame, mas há aqui esta perspectiva de um reporte voluntário por parte dos Estados e Portugal e Brasil já o fizeram, já reportaram aquilo que é entendido como ponto de partida da Agenda 2030. Também a sociedade civil pôde participar, de alguma forma, ou da mesma forma, para este reporte voluntário, através, novamente, de uma reunião num anfiteatro desta natureza, onde pudéssemos dizer o que achávamos. Claro que, obviamente, que ficou muito aquém daquilo que é a nossa perspectiva. O ODS 5, Igualdade de Género e Empoderamento de todas as mulheres e raparigas, é o único ODS que tem as metas todas, é o único ODS para o qual não está especificado, colocado no texto das metas, prazos. Ou seja, muitos dos ODS dizem até 2020 acontece isto, até 2030 acontece aquilo, até qualquer coisa. O ODS 5, zero, está sem qualquer prazo estipulado. Porque será? Bom, porque de facto é uma agenda muito complicada para ser implementada e digo-vos que o ODS 5 não é completamente inovador também da perspectiva do que traz. A primeira meta do ODS 5 é a eliminação de todas as discriminações contra as mulheres e raparigas em todo o lado, leia-se CEDAW. A segunda meta é a da eliminação das violências contra as mulheres, podemos ler nós, pelo menos aqui em Portugal, Convenção de Istambul, etc, etc. Portanto, ela não traz grande originalidade naquilo que é o seu conteúdo, mas traz-nos, novamente, enquanto sociedade civil, uma perspectiva boa que é o Estado assinou, ok, vamos garantir o seu cumprimento. É novamente uma forma de exigir ao Estado um cumprimento daquilo que deve ser a sua intervenção. Os compromissos da CPLP, e a Secretária de Estado falou aqui um bocadinho destes compromissos. O primeiro plano estratégico de cooperação para a igualdade de género e empoderamento das mulheres é de 2010. É um plano estratégico que está assente em 16 eixos, que inclui, por exemplo, a pobreza, o empoderamento económico das mulheres, a educação, a saúde, a violência contra as mulheres, a participação política e a tomada de decisão.
Este é, no fundo, o índice deste plano. É impossível vocês verem, mas tem lá estes 16 eixos estratégicos. Deste plano estratégico nascem depois os chamados planos de ação. E eles baralha-se sempre um bocadinho, eu não sei o porquê que isto aconteceu, mas de facto há aqui uma sobreposição. Mas existe o de 2014-2016, que trabalha sobre 9 dos 16 eixos do plano estratégico, e onde a sociedade civil organizada está incluída em três desses eixos, ou seja, corresponde a 33%. Tenho 3 minutos. 33% desses eixos. Depois existe um outro, 2016-2018, onde se faz um trabalho sobre 11 dos 16 eixos, e onde aqui a sociedade civil é chamada à ação em 5 dos eixos. E depois um de 2017-2020, que também volta a pegar nos 16 eixos, nos 11 eixos dos 16, mas que baixa aqui um bocadinho o nível da participação da sociedade civil. Ok. Ora, o que é que nós precisamos? Isto são os compromissos, portanto, é as boas vontades políticas dos Estados. O que é que nós precisamos, de facto, é transformar estes compromissos em ações concretas, o que nem sempre vemos acontecer. A diretora executiva da ONU Mulheres, em 2015, lançou uma campanha do Planeta 50-50. Queremos um Planeta 50-50 que considere não só as necessidades das mulheres ao nível do desenho das políticas públicas, mas que considere as competências das mulheres na execução dessas políticas públicas. E o que é que nós precisamos, ou o que é que nós entendemos que é necessário ser feito? Desde logo no respeito e a promoção dos direitos humanos das mulheres, e este respeito e promoção assente naquilo que é as convenções e os compromissos políticos assinados. A CEDAW é um deles, mas, por exemplo, podemos falar de todas as declarações políticas que saem todos os anos, agora por esta altura, em março, pela Comissão do Estatuto das Mulheres, the Commission on the Status of Women, que todos os anos sai uma declaração política que é negociada entre todos os Estados-membros das Nações Unidas, que toca ou que foca determinadas áreas específicas. O ano passado, por exemplo, foi sobre as mulheres rurais, este ano é sobre os sistemas de proteção social. Depois a estratégia, precisamos também de uma estratégia da CPLP e, obviamente, nacional, que seja abrangente e que transponha a Agenda 2030. Nós temos a Estratégia Nacional para a Igualdade e Não Discriminação, que se baseia nos ODS, e em concreto no ODS 5, como ponto de partida, e depois integra todas as áreas que a Secretária de Estado aqui falou. Precisamos, obviamente, de perceber a situação de vivência das mulheres, ou seja, precisamos ter um diagnóstico traçado de partida, e precisamos que esse diagnóstico depois faça um enquadramento com todas as políticas e programas nacionais, ou seja, que haja um alinhamento das políticas com aquilo que é a realidade da vida das mulheres. Precisamos, obviamente, de recursos financeiros adequados, e estes têm que ser alinhados com tudo o que é os compromissos políticos. Precisamos de uma governança forte para os direitos humanos das mulheres, ou seja, mais do que uma vontade política, precisamos de um compromisso político que seja efetivo, que haja uma linha, portanto, que haja alguém que seja líder nesta promoção, e entende-se aqui, obviamente, que com função governativa, mas também pode vir através dos parlamentos. Os parlamentos nacionais são importantes também para esta ação. Precisamos de mecanismos de acompanhamento e de monitorização, com a participação da sociedade civil, nomeadamente das associações de mulheres, porque são elas que estão no terreno a intervir e a conhecer a vida de perto das mulheres e a saber que necessidades têm e que soluções podem ser encontradas para satisfazer essas necessidades. E, obviamente, assegurar que ninguém fica para trás, que nenhuma rapariga, nenhuma mulher fique para trás. É essa a intenção também, quer da Agenda 2030, quer da CEDAW, quer da Plataforma de Ação de Pequim, etc, etc. Não falei da Plataforma de Ação de Pequim porque não consigo falar já, mas sabendo sempre que a indivisibilidade, a universalidade, a interdependência e a interrelacionalidade dos direitos humanos é uma necessidade óbvia. Depois, qual é o nosso papel da sociedade civil organizada? Desde logo a produção de conhecimento e a monitorização. Nós na PPDM fazemos a monitorização, quer da Plataforma de Ação de Pequim. Para o ano vai acontecer o aniversário
os 25 anos da Plataforma de Ação de Pequim e fazemos a monitorização desta plataforma, quer da CEDAW, quer da Convenção de Istambul. E temos também um centro de recursos que vai ser brevemente divulgado ao público com toda esta informação incluída. Somos também aquilo que gostamos de nos entender como influenciadores da opinião política e pública e, nesse sentido, mecanismo de pressão sobre os governos, os partidos políticos, os grupos parlamentares, etc, etc. Fizemos parte de um grupo de várias plataformas que em 2014 lançou a consulta pública para os ODS, portanto, estivemos no terreno a ouvir as pessoas para aquilo que seria o desenho dos ODS, e este é um relatório que assim apresentámos, e agora estamos com uma campanha para as eleições europeias e depois estaremos com uma campanha para as eleições nacionais. Somos também, o papel que nós temos é de reflexão e de conscientização. Para vos dar uma ideia, nós participamos todos os anos nesta Comissão para o Estatuto das Mulheres e nos últimos 2 anos fizemos 2 eventos paralelos. Um sobre o empoderamento económico das mulheres e um outro sobre as mulheres rurais na CPLP. O que nós queremos sempre trazer é, dentro do espaço das Nações Unidas, também trazer a CPLP ou coagir a CPLP à ação enquanto esfera de intervenção política, mas também de direitos humanos. E depois porque entendemos que há uma necessidade óbvia de as mulheres na CPLP terem também uma voz forte e unida. E nesse sentido, muito queríamos avançar para a construção de uma plataforma de associações de mulheres da CPLP, para a construção de sinergias para a reflexão e para nos constituirmos enquanto estrutura de apoio para representar as várias mulheres dentro da própria CPLP enquanto organização política. E pronto, é isto. Obrigada. Obrigada por esta apresentação tão interessante na área especificamente dos Objetivos de Desenvolvimento Sustentável e empoderamento das mulheres na lusofonia e pelos detalhes também de como é que estes processos políticos se desenrolam, particularmente da perspectiva da sociedade civil e como é difícil também trabalhar a este nível e esta interação. Acho que é muito importante também as pessoas terem noção destas dinâmicas e onde é que se pode melhorar e obrigadíssima por este contributo. E agora queria pedir, primeiro agradecer à Joana Martins dos Santos ter vindo de Genebra para falar connosco hoje. Portanto, está na missão permanente de Timor-Leste na ONU e vem falar-nos de igualdade de género em Timor-Leste na perspectiva da Agenda 2030 para o desenvolvimento sustentável. Obrigada. Como eu estava a dizer, antes de começar a fazer esta avaliação do Objetivo 5 no contexto timorense, convém explicar como é que surgiu o compromisso do país para a implementação da agenda. E como todos sabem, Timor-Leste é um pequeno país na Ásia-Pacífico, um jovem país que é independente só desde 2002 e que foi uma colónia portuguesa por quase 500 anos. Quando estava no processo de transição para adquirir a sua independência, foi ocupado pela Indonésia durante 24 anos e diversas atrocidades foram cometidas. Quando finalmente, no seguimento do referendo de 99, que foi organizado sob os auspícios das Nações Unidas, o país votou para ser independente e tal aconteceu em 2002. Vamos pensar, um país que é independente em 2002 pode finalmente entrar em relações bilaterais, pode finalmente ratificar convenções internacionais e foi isso que fez logo no início. No espaço de 2 anos, olhou para as convenções internacionais que existiam nas Nações Unidas e na altura existiam 7 convenções core de direitos humanos e ratificou-as todas. Claro que depois esqueceu-se que com a ratificação das convenções surgem obrigações, entre as quais transpor estas normas para o ordenamento interno e a apresentação dos relatórios nacionais, como a nossa colega explicou na CIDO, que foi o que aconteceu connosco. Nós devíamos ter apresentado em 4 anos, mas acabámos por apresentar 2 relatórios combinados em 2015. Timor-Leste tem uma política muito particular no tema desenvolvimento. Poderia ser expectável que o país se focasse em reparação de danos, justa reparação das vítimas, valorização das vítimas, sim, fazer uma avaliação dos crimes que foram cometidos, mas não. A política do país foi realmente, vamos
não esquecer, mas vamos perdoar o que aconteceu no passado e vamos focar-nos no desenvolvimento do nosso país, no desenvolvimento sustentável, porque é isto que realmente vai trazer impacto para as nossas sociedades. Claro que há movimentos internos, há Comissão Chega, há pressões internacionais, há outros tipos de mecanismos que são feitos para realmente não descuidar que imensas violações foram cometidas. Então, em 2011, o país fez uma ampla consulta nacional e decidiu fazer um plano estratégico de desenvolvimento. Quando surgiu a Agenda 2015, o país reparou que muitas destas metas que estavam definidas na Agenda 2030 eram coincidentes com as metas que o país tinha desenvolvido no Plano Estratégico de Desenvolvimento. E aí o nosso Primeiro-Ministro decidiu logo ser um dos pioneiros, e até há um grupo dos campeões para a implementação da Agenda, da qual nós fazemos parte, e participamos logo no Fórum Político de Alto Nível para a implementação da Agenda. Como aqui já foi falado, esta Agenda pressupõe um exercício que ocorre durante este Fórum Político, que é o exercício de revisão nacional voluntária, na qual Portugal participou ano passado, e nós iremos participar este ano. Infelizmente ainda não teve lugar, mas será interessante verificar o que é que vai ser dito. Cada fórum tem um tema específico, tem um objetivo de desenvolvimento específico. Este ano não me recordo qual é que seja, mas não creio que seja o objetivo 5. Apesar disto, todos os objetivos podem ser mencionados. Então o que eu proponho fazer aqui convosco é, vamos imaginar que somos nós a fazer este exercício. Está aqui Timor-Leste, vamos apresentar perante a Assembleia Geral das Nações Unidas ou o Comitê Económico e Social e vamos pensar como é que podemos medir a implementação do Objetivo de Desenvolvimento Sustentável 5 em Timor-Leste. Este objetivo, como foi aqui explicado, tem várias metas, mas por razões de eficiência eu vou apenas focar-me em 4 metas. A primeira, que foi aqui mais mencionada, é de acabar com todas as formas de discriminação contra as mulheres. E qual é o indicador que a agenda nos dá para nós avaliarmos isto? É a existência ou não de uma conjuntura legal que garanta a igualdade entre as mulheres, que garanta que não haja discriminação. Bem, aqui não quero mais referir que Timor-Leste tem 17 anos de existência. A falta de capacitação humana é enorme. E não é novidade para este país, muitos outros fazem isto. Então o que é que acontece? Acabam por transpor normas legais de outros países. E por razões históricas, acabaram por transpor as normas legais de Portugal. Por isso a nossa Constituição, a Constituição de Timor-Leste é muito semelhante à portuguesa, e no artigo 17 garante a igualdade entre homens e mulheres. E o nosso Código Civil, aqui está a particularidade, o Código Civil de Timor, também é igual ao Código Civil de Portugal. Mas o Código Civil de Portugal na versão de 1966. E este Código Civil foi adotado em Timor em 2011. E não adotou as alterações que foram feitas em Portugal. Por isso, como podem imaginar, mas apesar disto tudo, e eu quero falar de duas provisões específicas do Código Civil. Estou a ver muitos das jovens, mas já tiveram direito da família, certamente sabem do que é o prazo internupcial. Que quando uma pessoa quer contrair as segundas núpcias, há um prazo de espera que é diferente para homens e para mulheres. Ora, o homem pode casar passado 180 dias, a mulher só pode casar passado 300 dias. Mas isto, exatamente, mas isto não é só em Timor, em Portugal é igual. Se bem que eu sei que estão a haver iniciativas na Assembleia da República, mas que estão um pouco paradas porque não há consenso neste sentido. E as razões que justificam a existência desta diferença devem ser exatamente as mesmas. São primeiras, são de índole social, porque não é muito bem visto, uma pessoa divorcia-se, casa outra vez, e depois são razões legais que se chama turbatio sanguinis, por causa da presunção de paternidade, tende-se evitar que o filho nasça na constância do segundo casamento, quando na verdade pode ser filho do primeiro casamento. Quando falamos da responsabilidade dos pais para os filhos, em Timor, no Código Civil, ainda falamos não de responsabilidades parentais, como aqui em Portugal, mas ainda de poder paternal, que era uma expressão que realmente existia no Código Civil de 1966 e por isso fizeram esta transposição. Parece-me que seria de fazer uma alteração neste sentido, até porque poder paternal, sim, na prática diz respeito tanto ao homem e à mulher, mas pode haver interpretações erróneas e para evitar que haja uma discriminação com as mulheres, ou até mesmo para ter mais foco na criança, não falar tanto de um poder dos pais, mas mais de uma responsabilidade dos pais de assumirem esses compromissos. Agora vou passar à segunda meta, e só vou falar 4, que também foi uma meta já aqui falada, que prende-se precisamente com a promoção do trabalho doméstico não remunerado e a promoção da responsabilidade partilhada dentro do lar e da família.
E os indicadores que são dados, como realmente disse, é proporção, dados, percentagem de casos por sexo. Sim, em Timor-Leste nós temos muita dificuldade em ter estes tipos de dados e por isso vamos focar noutros aspectos para fazer esta análise. O trabalho doméstico não é regulamentado em nenhuma lei especial. Em 2012 nós aprovámos a lei do trabalho, mas logo nos artigos iniciais excluímos do âmbito de aplicação do trabalho doméstico. Ora, eu pergunto-me, se não há proteção legal, como é que pode haver proteção social? É muito complicado. Mas há um aspecto positivo, é que nós temos a lei da violência doméstica e na lei da violência doméstica, quando fazemos a descrição do que é a violência doméstica e que esta ocorra quando é cometida no âmbito familiar contra membros, por um membro da família contra outro membro da família, num dos artigos define precisamente como membro da família pessoas que estejam no contexto de trabalho doméstico. E por isso essas pessoas podem ser protegidas por esta lei, caso sofram algum tipo de violência doméstica. E esta meta falava ainda da responsabilidade compartilhada dentro do lar e da família. E no Código Civil tem precisamente um artigo que diz que a responsabilidade para os encargos do lar pertence ao homem e à mulher conjuntamente. Contudo, este artigo, que não consigo recordar o número, no segundo número diz que se uma das partes contribuir excessivamente para o lar, seja com qualquer tipo de contribuição, pode ser com tempo gasto, pode ser com a educação dos filhos, presume-se a renúncia à compensação por parte da outra parte. Ora, imaginemos, uma mulher nunca trabalhou, fica em casa, ajuda, faz tudo em casa para que o marido seja uma pessoa muito importante em Timor, depois, se acontece o divórcio, não tem direito a nenhum tipo de compensação. Isto pode parecer estranho, mas, mais uma vez, era assim que acontecia em Portugal, em 1966. Mas uma das propostas que eu fiz, quando estive em Timor a trabalhar no Ministério da Justiça, foi precisamente fazer uma alteração a este artigo e garantir que, quando um dos cônjuges tenha abdicado da sua carreira, profissão de forma excessiva, que possa haver esse tipo de compensação. A terceira meta que eu queria falar, e esta é a meta que eu tenho mais coisas interessantes para dizer, positivas, é a meta que refere-se à igualdade e promoção da participação feminina no domínio da vida política. Bem, em 2004, apenas 2 anos após a independência, Timor-Leste aprovou a lei sobre os partidos políticos. E esta lei inclui o princípio da promoção da igualdade entre os homens e as mulheres, que os partidos devem promover que hajam lideranças femininas, e em 2006, a convite do Grupo de Mulheres Parlamentares da CPLP, Timor-Leste também criou o Grupo de Mulheres Parlamentares. No mesmo ano, temos uma lei sobre as eleições para o Parlamento Nacional, e essa lei estabeleceu pela primeira vez uma cota, que por cada 3 candidatos, um deve ser uma mulher. Por isso mesmo, nós somos o país mais democrático na Ásia e temos uma participação de 38% de mulheres no Parlamento Nacional. Isto a nível nacional, mas a nível local ainda é um pouco complicado, porque nós também temos uma organização um pouco própria, onde a nossa divisão é de municípios, postos administrativos, sucos e aldeias. E aí os dados mais recentes mostraram que apenas 2% das chefes de aldeia e chefes de suco é que eram mulheres. Mas espero que na próxima avaliação destes dados possa alterar estas percentagens, porque em 2016 nós temos uma lei sobre os sucos que impõe que para cada candidatura a chefe de aldeia ou a chefe de suco, pelo menos uma pessoa deve ser do sexo feminino. Finalmente, falando sobre a minha última meta, que é a meta sobre será que é necessário ou não haver uma reforma para garantir que as mulheres tenham o mesmo acesso à propriedade, o mesmo acesso a heranças? Convém fazer os seguintes comentários. E se calhar queria começar a explicar este último princípio voltando ao início, que é pensar na história do país. Um país que repleto de refugiados, de internos deslocados, destruição massiva, casas queimadas, documentos queimados, pessoas que agora regressam a Dili e não têm como provar que a terra é deles. A casa está ocupada, ainda há muito receio que a qualquer momento possa haver um conflito, então as pessoas simplesmente, pronto, está ocupada, vamos arranjar outro sítio, porque é muito difícil. Então a área das terras tem sido realmente o foco do Ministério da Justiça e recentemente temos estado a trabalhar num conjunto de leis. Em 2017 aprovámos a Lei das Terras, que é um pouco difícil ainda avaliar a sua implementação, mas que garante
prevê pelo menos que haja igualdade entre os homens e as mulheres no acesso às terras. Mas, uma vez que ainda é um pouco difícil a avaliação desta implementação, eu gostava de focar noutras normas que já existem há mais tempo para realmente verificar se podemos dizer ou não que há igualdade de género na atribuição de propriedades e herança. Bem, em Timor-Leste, no Código Civil, nós temos 3 tipos de casamento. Temos o casamento civil, temos o casamento católico e temos o casamento tradicional, que também é chamado de casamento valaqueado monogâmico. E monogâmico toda a gente entende, até não fazia sentido ter este nome na definição, porque o Timor-Leste só reconhece casamentos monogâmicos. Mas valaqueado vem do nome Balak, que significa uma troca de prendas entre a família dos noivos. Mas o Código Civil vai mais longe. Não só diz que reconhece este tipo de casamento, como define como é que este casamento deve ser celebrado. Então, para este casamento ser válido, a forma tem que haver uma proclamação pública de duas comunidades tradicionais, que são chamadas lianéis, porque dentro de cada cultura em Timor há uma espécie de clã, cada clã tem uma autoridade que representa e medeia os conflitos entre as famílias, então a família do homem tem um, a família da mulher tem outro, estes dois juntem-se e dizem, ora bem, estes noivos querem casar, como é que podemos proceder? Depois chamam as famílias, chamam os noivos, queres casar, não queres casar, tem que haver uma declaração expressa ou tácita de casamento e no fim a lei diz que devia haver em redação em papel comum de uma ata de casamento. Segundo o que eu consto e pergunto aos meus colegas, nunca em anos de história, e pelo menos desde que o Código Civil existe, desde 2011, nunca foi feita uma ata de um casamento tradicional. Ora bem, eu pergunto, então no caso de divórcio, perguntei aos meus colegas, só me disseram, não tenho direito a nada. Ai não, segundo o que me dizem, não, que a cultura não permite, nós acautelamos sempre os direitos das mulheres. Mas eu pergunto-me do ponto de vista de jurista, se não há prova, se a família não quiser, como é que nós podemos realmente fazer valer estes direitos? O outro aspecto é a falta de regulação da união de facto. Toda a gente reconhece em Timor que quando se junto, um ano, nem tem definição temporal, já vivem juntos, já estão em união de facto. Não há definição na lei. Ora, se não há definição da lei, como é que a pessoa pode ter acesso aos direitos? Várias ONGs registaram casos de mulheres que se queixam precisamente que lhes é aliado o direito a alimentos, que lhes é aliado o direito a acesso às heranças, porque a união de facto não tem regulação. Tem regulação sim na lei da violência doméstica, apenas como esse fator. Pronto, não quero tomar mais do vosso tempo, apenas concluir que os desafios que Timor-Leste enfrenta são enormes, são claros, mas eles são os primeiros a reconhecer, e acho que isso é de louvar. Nos contamos muito com o apoio de parceiros internacionais, incluindo Portugal, e acho que vai ser muito interessante esperar para 2030 para vermos os passos que o país tem dado neste sentido. Obrigada a todos. Obrigadíssima por esta apresentação e pelas apresentar as especificidades de Timor-Leste, as especificidades da lei, a parte histórica também da evolução histórica. E agora ia passar para a nossa última oradora e agradecer novamente o convite, a Emelinda Oliveira, aqui da Nova, de Direito, vai-nos falar sobre migrações e igualdade de género, o desenvolvimento sustentável no feminino. Muito bom dia a todas, a todos. Inicialmente, eu não poderia começar essa comunicação sem agradecer a presença do público, da audiência que veio hoje, num dia de muito tráfego, porque pelo que eu percebi, quase todos chegaram atrasados. Desculpem. Por isso, como dizia, obrigada à audiência. Também não poderia deixar de agradecer a Alexandra, que foi uma pessoa que respondeu de uma forma amável e com sim maravilhoso ao nosso convite para fazer essa conferência e participar do projeto, a todas as associações, acadêmicos, ativistas, para quem enviamos ainda na época do projeto o convite para participar e que aceitaram voluntariamente, muitíssimo obrigada. E também a Antônia Barradas, pois eu, como devem ter visto no programa inicial, era para ser a professora Teresa Beleza a moderar este painel. Entretanto, ela teve uma questão de saúde delicada e não pôde vir, por isso enviamos o convite a Antônia Barrada, que respondeu de uma forma amável e muitíssimo obrigada pela sua disponibilidade.
Portanto, passando diretamente à apresentação, eu não sou uma pessoa que trabalhei em uma associação de mulheres, eu sou uma pessoa que trabalha desde então com migrações, mas trabalhei em parceria algumas vezes e sempre tive um interesse pela questão do direito das mulheres e da igualdade de género. Por isso, não poderia deixar de começar essa comunicação falando um pouco da própria migração feminina. Segundo os dados fornecidos pela Organização Internacional para as Migrações, relativos ao ano de 2017, portanto, é uma publicação de 2018, existem um total de 257 milhões de migrantes internacionais, portanto, de pessoas que estão a viver fora do seu país de origem ou de residência habitual, o que representa um total de 3,4% da população mundial. Deste número, 48,4% são do sexo feminino. Entretanto, se estreitarmos um pouco o nosso espectro de análise, verificamos que essa percentagem de participação feminina aumenta. Portanto, se verificarmos exatamente o continente europeu e a América do Norte, por causa, de estarem em países considerados com maior desenvolvimento, verificamos que, na Europa, 52% das migrantes internacionais são do sexo feminino e, na América do Norte, esse valor é de 51,5%. E se formos ainda mais à frente, e também, como já foi mencionado pela senhora secretária de Estado no começo desse dia, verificamos que em Portugal esse valor passa a 51,2%, segundo os dados do Serviço de Estrangeiros de Fronteira, também relativos a 2017. Consta também, no relatório do Observatório das Migrações, essa feminização da imigração em Portugal, que é uma tendência desde 2012, mas que se torna cada vez mais evidente e real nas estatísticas. O que tem ainda destacar é que esta feminização da imigração, também como já foi mencionado aqui, vem acompanhada de mais autonomia no processo migratório. Houve uma diminuição na concessão de autorizações de residências a mulheres com base no reagrupamento familiar, portanto, aquela ideia de que vai o homem na frente e depois que estiver estável, seja pelo estudo ou pelo trabalho, traz a sua família, portanto, a mulher como uma acompanhante e não como alguém que inicia o processo de migração. Entretanto, os últimos dados demonstram que houve um significativo aumento de concessões de autorização de residência a mulheres com base em atividade altamente qualificada, trabalho independente e estudo de ensino superior e para investigação. Portanto, a imigração feminina, que antes estava ligado àquela ideia da unidade da família e de um desenvolvimento do país de acolhimento, tal como Portugal, através do aumento das taxas de natalidade, das taxas demográficas, hoje é a imigração da mulher autônoma, decisora do seu processo migratório, e que é uma mais-valia no desenvolvimento do país de acolhimento através do capital humano e econômico que traz consigo. As taxas de natalidade, que voltaram a ter um pequeno aumento no fim de 2018, com um número substancial de mães estrangeiras, não é mais a razão principal da imigração das mulheres que escolheram Portugal como destino. Importa também destacar, dentro do quadro dos países lusófonos, o que também já foi mencionado pela senhora secretária de Estado, é que dos países lusófonos residentes, nacionais de países lusófonos residentes em Portugal, temos o Brasil em primeiro lugar, com 61,5% de seus nacionais residentes em Portugal sendo mulheres, Angola em segundo lugar, com 54,9% dos seus nacionais residentes em Portugal, mulheres e meninas nesse caso, e Cabo Verde também com 53,8%. Portanto, a pergunta que subjaz dessas análises seriam: quer dizer que chegamos a um processo de igualdade de gênero nas migrações? Eu diria que ainda não. Eu diria que ainda falta a implementação de muitas medidas, principalmente do lado de Portugal, para que se alcance a igualdade de gênero plena. E, nesse caso, para estrangeiras, imigrantes, refugiadas e também nacionais.
E um exemplo disso seria, talvez, a própria paridade partidária, a 50-50. No entanto, o aumento da população estrangeira feminina com maior poder de decisão e autonomia pode significar, sim, mais empoderamento e força para negociar e pressionar pela igualdade plena de gênero em Portugal. Por fim, não poderia finalizar uma comunicação sem relembrar que a igualdade de gênero é relevante não apenas para o desenvolvimento, seja ele demográfico, econômico, político, mas também para a coesão e a estabilidade social e estatal. E trago como exemplo a resolução do Conselho de Segurança número 1325 de 2000, que ressalta o impacto e as vulnerabilidades das mulheres e meninas em situação de conflitos armados, mas destaca também e reafirma o papel das mulheres na prevenção e resolução de conflitos e na própria construção da paz. Nesse sentido, o Conselho apela aos Estados-membros para que assegurem uma representação cada vez maior das mulheres em todos os níveis de tomada de decisão, nas instituições nacionais, regionais e internacionais, bem como nos mecanismos destinados à prevenção, à gestão e à resolução de conflitos. Mesmo que, segundo o Serviço de Estrangeiros em Fronteiras, em 2017, 61,2% dos requerentes de proteção internacional eram, na época, do sexo masculino, não podemos deixar de lembrar, portanto, nunca podemos esquecer os 38,8% que representam o sexo feminino e passaram por todas essas vulnerabilidades relativas a conflitos e que precisam, sim, da nossa atenção. Todas as mulheres e meninas nacionais, imigrantes, refugiados, beneficiários de proteção internacional devem ser reconhecidas neste processo de desenvolvimento que passa, sobretudo, pelo empoderamento e pela implementação de políticas com perspectiva de gênero. Em Portugal, o primeiro Plano Nacional de Ação para a implementação da Resolução do Conselho de Segurança 1325 durou 5 anos, foi de 2009 a 2014. Já houve um segundo plano, que seria um período de 2014 a 2018, que vem destacar a importância em assegurar a integração da dimensão de gênero das diversas atividades estatais, dentre as quais está a própria cooperação para o desenvolvimento e a relevância da participação da sociedade civil na implementação do plano, que seria a tal área estratégica número 5. No entanto, no relatório intercalar de execução de 2017, que foi publicado em junho de 2018, a referida área estratégica número 5 constava com 0% de execução. Para finalizar, a igualdade de gênero deve ser um objetivo de todas e todos, como forma de alcançar o desenvolvimento. Mas, para tanto, a participação de diferentes representações da sociedade civil, seja ela de associações de mulheres, de imigrantes, de refugiados, e mesmo, nesse caso, da academia, para a implementação de medidas e atividades que visem integrar a perspectiva de gênero em Portugal, devem sim ser executadas. Espero que no relatório final essa percentagem saia de 0 e tenha um valor mais significativo, em prol daquilo que, de certa forma, nos une hoje, em prol do desenvolvimento sustentável. Muitíssimo obrigada. Obrigada, Emeline, por esta apresentação tão interessante e que mostra a dificuldade da implementação deste ODS, em particular da igualdade de género. E agora, resta-nos ainda algum tempo para perguntas. Bom dia a todas e a todos neste dia de luto. Eu começo por felicitar a organização, particularmente a minha amiga Emily, e o brilhante painel e as brilhantes comunicações que acabamos de ouvir. Eu ia perguntar à nossa colega de Timor-Leste, ela falou há bocado naquela diferenciação de casamento. Além da diferenciação, existe alguma estratificação nesses casamentos. É igual casamento em relação aos demais. Ainda relacionado com este casamento, com esses casamentos, com essa diferenciação ou estratificação, não sei se há estratificação,
os filhos desses casamentos têm tratamento desigual. Obrigada. Bom dia, obrigada a todos. A minha questão é para a Joana, da Agência de Informação. Eu queria perguntar como é que funciona a questão das cotas em relação aos candidatos à presidência. Disse que cada vez não tinha que ser 10. Eu gostava de perceber como é que isso funciona. Ou seja, ficam homens indivíduos de se candidatar se não houver uma mulher de cada vez. Não se pode forçar mulheres a candidatarem-se a mudar a presidência. Eu vivi nos Molais, passei por lá por 3 vezes, voluntariamente, e pratiquei voluntariado em Bahia, então esse interesse é mais ou menos na região de Bahia. E eu tenho 2 perguntas. Sobre o casamento, a questão tradicional, sim, ela existe, mas você tinha colocado a questão tradicional como um acordo entre as 2 famílias. E o que acontece muito, pela minha percepção lá, é um pouco forçado esse casamento, porque a partir do momento que a menina ela termina a escola, ela é obrigada a casar. E se ela não aceita casar, tem a questão da violação ou tem a questão do acordo entre as famílias. Então, esse é o primeiro ponto, como isso é visto em relação à lei. Segundo ponto é que, além do casamento tradicional, ocorre posteriormente o casamento católico ou anteriormente. Podem acontecer os 2 casamentos. E como que fica isso também? Como que é visto em relação à lei? Olá, bom dia. Me chamo Ana Maria Raposo, sou do Brasil. Muito me interesso pelas questões que estão sendo discutidas e o que mais me chamou a atenção nas falas foi a pergunta que não quer calar: o que nos une hoje? Porque, na realidade, o que eu tenho observado pelos lugares onde ando é que nós, as mulheres, somos um grupo muito desunido, um grupo que concorremos entre nós mesmas, um grupo que não nos respeitamos, que não nos damos o valor devido. E isso, na realidade, para você se integrar numa sociedade, numa política, seja ela pública ou não, civil, ou das relações, né? Vamos botar como relações. Relações com o mundo, com as pessoas, com a família, com os filhos, né? Porque hoje em dia a Europa voltou a ser um país jovem, então a gente se depara com muitas crianças, com muitas mães, e a gente percebe que há uma coisa muito estranha, como se os filhos fossem, normalmente são filhos únicos, e normalmente são filhos muito muito protegidos ao ponto de não deixarem as crianças viver como crianças e se relacionar com outras pessoas. Essas questões me deixam um pouco encabulada, porque por onde eu passo, aqui que tenho passado, eu conheci Portugal em 1974, foi a primeira vez, coincidentemente na Revolução dos Cravos. Na segunda, em 2000, quando estive na Universidade do Minho fazendo mestrado em Educação de Jovens e Adultos. E agora retornei, porque aqui filha deixei, casou, tenho netos, e estou conseguindo perceber essa diferença do comportamento das mulheres, e isso tem me causado muita estranheza. Não só o fato da violência doméstica em si, mas a própria relação das mulheres com as mulheres. Então, a pergunta não quer calar. O que nos une hoje? Realmente foi um questionamento da última palestrante. Porque para integrar a gente precisa refletir. Então, acho que a pergunta não é diretamente para ela, mas para todos que estão presentes. Obrigada. Muito obrigado. Chamo-me Miguel Kiasecoca, de Angola, precisamente do norte de Angola, que é o Reino do Congo. Eu gostaria de saber, com a existência do clã no Timor-Leste, os filhos pertencem a que clã? No Reino do Congo, os filhos pertencem ao clã materno. E isso tinha como consequência que, no falecimento, por exemplo, de um homem, os herdeiros eram os sobrinhos e não os filhos. Até o próprio Reino do Congo, o rei era substituído pelo sobrinho eleito pela corte e não pelo filho. Só que com a colonização mudaram as regras, os reis começaram a ser substituídos pelos filhos. E isso criou a guerra que levou à ruína do Reino do Congo.
Gostaria de saber a que clã pertencem os filhos e quais são as consequências do ponto de vista herança. Obrigado. Numa sociedade de oralidade, essa adoção de todo este direito escrito, como é que ajusta e desajusta? Parece-me, quer dizer, é das interrogações que me têm posto durante estes anos todos. Muito obrigada. Muito obrigada a todos pelas vossas questões e o vosso interesse em saber mais sobre Timor-Leste. Começando pela primeira pergunta, em relação ao casamento, se havia estratificação ou não. Não há estratificação em Timor-Leste, mas claro que há tipos de casamentos diferentes porque há culturas diferentes. Logo, tem o mesmo nome, na mesma designação no Código Civil, que é o casamento barlaqueado, mas o barlaque é diferente em cada município. Mas há uma diferença entre eles, é que há dois tipos de sistemas, e isto também depois responde à pergunta do senhor sobre os clãs, é que em Timor-Leste só há dois tipos, há o sistema matriarcal e o sistema patriarcal. O que é que quer dizer? No sistema matriarcal, as heranças e os filhos pertencem à família da mulher, e no sistema patriarcal, as heranças e os filhos pertencem ao clã do marido. Também de frisar que apenas só há dois sistemas matriarcais em Timor-Leste e também está um caso de discriminação. Posso ainda partilhar um caso curioso que tem um colega que me contou que ele é de uma família matriarcal e casou com uma senhora de uma família patriarcal. Tiveram um filho. E aí foi o problema, porque nem a família da mulher queria o filho no seu clã, porque não era parte da cultura, nem a família do homem queria o filho da família no clã do homem. Depois acabaram por conversar e houve uma cedência de uma das partes, mas eu também me pergunto como é que é possível haver este tipo de tratamento. Em relação à pergunta sobre as cotas, não é para o Presidente da República, é para o Parlamento Nacional. E tem que haver, no mínimo, em cada 3 deputados deve ser mulheres. Estavas a dizer que não podemos obrigar, mas acredita, em Timor-Leste ninguém diz não a ser deputado do Parlamento Nacional, porque as regalias são imensas, entre as quais uma que está muito em debate hoje em dia, que é a pensão vitalícia. Tu tens um mandato de 4 anos e depois tens direito à pensão vitalícia em Timor-Leste. Por isso, precisamente, 38% nunca tivemos um caso de mulheres que não quiserem participar no processo de eleição. Depois, a colega que trabalhou em Timor, em Baguia, acho que sim. Este distrito eu não visitei, mas fiz um esforço de visitar quase todos os distritos. Eu só posso falar da experiência que eu sei, do que os meus colegas de trabalho me dizem, eles são de vários distritos. Os únicos casos de casamento forçado que eu ouvi falar realmente são quando há gravidezes antes do casamento. Aí sim, há uma vergonha e uma pressão social enorme para que estes tipos de casamento sejam forçados. Até porque o barlaque, como bem mencionar, não é uma prenda do marido para a mulher nem da mulher para o marido, é para a família deles. E na ideia timorense não é comprar a pessoa, mas sim reconhecer o trabalho que os pais, que a mãe e que o pai fizeram na educação daquela pessoa. Por isso é que a prenda é para eles e não para a pessoa em si. Depois me perguntaste ainda quando se houver de validade de casamentos entre católicos, como casamento católico também é reconhecido na lei, não há problema entre eles. Basta apenas haver a transcrição e eles são completamente reconhecidos. Porque, de facto, é muito difícil obrigar as mulheres a participar nas listas, que é o que geralmente temos, e cá em Portugal também existe a lei da paridade, a participação das mulheres nas listas, sendo que não é colocado assim, é a participação do sexo menos representado nas listas, e subiu agora para 40%, foi agora recentemente aprovada a subida do limiar de paridade fixado nos 40%. Nós questionamos porque é que devemos de obrigar os homens, coitados, também a participar nas listas. Pode ser ao contrário, portanto, podem ser 2 mulheres e um homem. Pode não ser sempre só 2 homens e uma mulher, porque obrigar também os homens a participar é algo que a gente também tem que questionar. Depois, quanto o que é que nos une a nós, mulheres? Eu acho que há uma coisa que nos une de forma muito evidente e cada vez mais clara na minha cabeça, é a ilusão. A ilusão que vivemos de forma individual, sem discriminação, sem nunca ter sido alvo de qualquer tipo de violência. Portanto, vivemos numa ilusão de que a igualdade existe e ela não existe. Vivemos na ilusão de que está tudo conquistado ao nível dos direitos, não está. Que está tudo feito ao nível das práticas, ainda mais longe do que dos direitos. Portanto, o que nos une é esta ilusão. O que nos separa é a consciência da ilusão. E é aqui que nós sentimos muito, enquanto associações de mulheres, de que, de facto, as mulheres não se identificam como sendo um grupo discriminado e um grupo alvo de violência no seu coletivo.
porque elas têm uma experiência que entendem individual, que não reflete a experiência depois do coletivo. Ora, as estatísticas mostram-nos que há um coletivo, que é todo ele discriminado, portanto que isto não se passa ao nível individual, mas é ao nível coletivo. Há uma expressão da Simone de Beauvoir que diz sempre que nada pior do que ter, e vai-me faltar aqui o termo como ela diz, mas é nada pior do que ter o opressor no grupo dos oprimidos. E é o que acontece com as mulheres. Por todas as questões de ordem cultural, educacional, etc., económica, social, o que se quer entender, territorial, etc., as mulheres têm dentro do grupo de mulheres, que é muito heterogéneo, várias que são opressoras. E enquanto essas opressoras, que são as que têm poder, não reconhecerem e viverem nesta questão da ilusão, portanto, não reconhecerem as desigualdades, as discriminações e as violências que afetam o grupo maior, que são todas as mulheres, muito dificilmente conseguimos dar a volta. Acredito depois, em termos pessoais e enquanto representante de associações de mulheres, que temos muitas que querem fazê-lo. Cada vez mais, porque as jovens cada vez mais estão conscientes de que a desigualdade e as discriminações as afetam. Os movimentos do Me Too e todos estes movimentos globais são um fenómeno que temos que abarcar e que temos que considerar como transformador. Portanto, enquanto associações de mulheres, acreditamos que há um futuro melhor naquilo que é a perspectiva ou aquilo que é a consciência das mulheres enquanto grupo. E é isso que nós trabalhamos muito, para aumentar a consciência do grupo das mulheres, porque, quer dizer, o facto de eu estar bem na vida não quer dizer que não haja em prol das outras mulheres, em concreto, que não estão bem, não é? Ou seja, a questão da subsidiariedade, da solidariedade, etc., está muito presente em mim, até porque sou feminista, portanto, não há feministas que não entendam as questões das discriminações múltiplas como base à sua intervenção. Mas há muito trabalho a ser feito, sim. Acredito que a união faz a força e pertencendo a uma plataforma com 27 organizações, todo o trabalho que nós fazemos é de união, não de separação. Mas sabemos o que é que contamos do outro lado. É só uma questão de não perder a esperança, de resistir, de resistir, de resistir, de resistir e resiliar, que também é importante dizer que temos uma resiliência bastante forte, mas temos que insistir e acreditar que as jovens podem ver aquilo que é a sua experiência de vida, é mais do que é a minha individual, é um coletivo e que nessa forma de entender a vida coletiva que temos que agir em prol de todas. Acho que é isso. Mas há aqui uma questão interessante que tem a ver com quando nós já falamos da Simone de Beauvoir e da ideia bom, de facto, o que por vezes acontece é que nós escrevemos em múltiplas identidades, não é? E há uma causa, porventura, de desunião é, de facto, as diferentes posições, desculpem lá o clássico da sociologia, não é? Mas as diferentes posições de classe que as mulheres ocupam, e que leva, muitas vezes, eu tive num projeto sobre trabalho doméstico, projeto de investigação sobre trabalho doméstico, e, de facto, há aqui paradoxos, não é? Que é, portanto, o aumento do trabalho doméstico, sobretudo de mulheres migrantes, sobretudo nas condições de maior vulnerabilidade, acompanha a emancipação das mulheres, digamos assim, que as contratam e que vão para o mercado de trabalho. Portanto, por um lado temos emancipação, não é? E participação no mercado de trabalho, mas isso à conta de exploração de mulheres, sobretudo mulheres que executam o trabalho doméstico. Portanto, se calhar as diferentes posições de classe também têm alguma coisa a ver com alguns fatores de desunião. Existe uma autora que se chama Anne Parker, em 2001, ela publicou, estava tentando lembrar meu nome da publicação, a dizer que normalmente são os estrangeiros e as mulheres aqueles sempre
considerado o outro. Tudo que se fala parece que é estranho, ele deve ser excluído, ou ela deve ser excluída. Eu admito que, se continuarmos nessa visão do que essa pessoa, nesse caso, homem ou mulher, é o outro, e por isso não devemos integrar, então, para que aceitamos imigrantes? Para que aceitamos relações homem e mulher? Temos que, na verdade, pensar em que temos que integrar independentemente do gênero, independentemente da nacionalidade. E apenas para fechar, existe um filósofo, cujo nome também não me lembro agora, mas que diz, eu posso não concordar com uma única palavra que dizes, mas eu daria a minha vida para que tenhas direito de falá-la. Por isso, eu acho que essa é a base da luta da igualdade de gênero, independentemente de qualquer nacionalidade e origem. Muito obrigada.